Olá, primeiramente gostaria de desejar a todos e todas um feliz 2025, repleto de alegrias, de realizações, de afetos e um pouco de dinheiro, porque ninguém é de ferro. O nosso vídeo de hoje, diferentemente dos anteriores, é um vídeo mais prático. Eu estou atendendo algumas solicitações, sugestões de meus alunos e o nosso objetivo hoje é dizer como fazer um projeto de pesquisa. Claro que o projeto de pesquisa ele varia de acordo com o objetivo a que aquela pesquisa se destina. Você pode estar fazendo um projeto de pesquisa cujo resultado será um TCC ou uma monografia de final de curso, que o nível de exigência e de maturidade serão bem menores do que os níveis exigidos para quando você faz um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, ou mesmo um projeto em que você busca financiamento de uma agência de fomento à pesquisa, onde se requer um certo aprofundamento e uma maturidade maior. E aqui eu vou falar de minha experiência enquanto pesquisadora de muitas décadas na área de ciências humanas, especificamente na área de história, mas queria dizer que um projeto ele tem uma estrutura semelhante para as diversas áreas. Então acredito que se você for de uma outra área que não as humanidades, das ciências da vida ou das ciências exatas, a estrutura do projeto normalmente é a mesma, com algumas especificidades muito pequenas. Então acredito que vai atender também a esse público interessado de outras áreas para fora das ciências humanas. Bom, o projeto em geral ele tem 7 partes, são aquelas partes clássicas, mas tem algumas variações que eu vou procurar analisá-las ao final. A primeira parte é que nós chamamos de apresentação ou delimitação do tema. Nessa parte do projeto é quando você apresenta a sua ideia, exatamente como a expressão diz. Você está mostrando para o seu avaliador ou para o seu leitor ou parecerista, o que você quer fazer. Ali você tem que mostrar a sua pesquisa, se ela é original, se ela não é, se ela impacta a ciência ou não, se ela produz uma inovação no conhecimento ou não, se ela apresenta uma abordagem diferenciada. Você vai dizer o que você vai fazer no tempo que você dispõe e deixando claramente ali explícitos os seus recortes, onde a sua pesquisa começa e onde a sua pesquisa termina. No caso da história, é muito comum que você explicite o seu recorte espacial e o seu recorte cronológico ali naquele momento. Então você diz a que você veio, em síntese seria isso. A segunda parte é a justificativa. Na justificativa você tem que convencer o seu leitor ou o seu avaliador de que seu projeto é importante. Então você justifica a importância dele, pela sua originalidade, pelo seu impacto social, pelo seu impacto científico, pela importância da produção daquele conhecimento. Você pode inclusive ali justificar naquele momento os recortes que você fez. Então é muito importante porque ali você tem que ser bastante convincente, Tem que mostrar ao seu avaliador a importância da sua pesquisa. A terceira parte do projeto é a problematização. Os problemas não são nada mais que as questões às quais você pretende responder ao longo de sua pesquisa. Toda pesquisa deriva de uma pergunta. E ali você pode ter uma pergunta ou várias perguntas. Então são questões que você pretende responder ao longo da sua pesquisa. Caso você já tenha uma possibilidade de resposta a essas questões, ou pelo menos a sua questão principal, você tem uma probabilidade de resposta, aí sim você tem uma hipótese. Então a hipótese é sempre a tentativa de resposta à principal questão do projeto. Nem todas as áreas exigem hipóteses. Em geral, as áreas exigem problematização. Você pode ou não incluir ali na problematização a sua hipótese. A quarta parte do projeto são os objetivos. Eles podem ser divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. Ali, talvez seja o único momento no projeto em que você pode redigir em forma de esquema. Então, se você conseguir sintetizar em uma ou duas frases o objetivo principal do seu projeto, esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos são aqueles objetivos subsidiários, decorrentes do objetivo central, em que você vai tentar atingir.
conforme a própria expressão diz, são objetivos específicos. Então você pode colocar ali sob a forma de esquema. A quinta parte do projeto, em geral, é a parte mais temida pelos estudantes, é a metodologia. Ali você vai explicar os caminhos que você vai trilhar para comprovar a sua hipótese ou responder às suas principais questões. Então, método é exatamente o meio, o caminho para você atingir os seus objetivos, que no caso será responder às principais questões que o projeto coloca, que a pesquisa impõe. Então, ali, no campo da metodologia, você pode, no caso, dando um exemplo específico, no caso da história, você pode explicitar ali quais as fontes empíricas ou as fontes secundárias, bibliográficas, das quais você se valerá para responder às principais questões propostas pelo seu projeto. Você pode, inclusive, anunciar ali o uso de alguma técnica. Por exemplo, você vai fazer um survey, né? Vai aplicar um questionário, vai fazer uso da história oral, você vai fazer uso da técnica prosopográfica, que é uma biografia coletiva. Então ali você pode se valer, inclusive, de alguns conceitos teóricos que vão ser úteis ao seu projeto. Por exemplo, eu vou usar o conceito de reciprocidade, que eu vou tirar da antropologia. Eu vou usar o conceito de cultura política, que eu vou tirar da ciência política norte-americana e da historiografia francesa. Então você pode se valer de alguns conceitos teóricos que serão úteis, mas o principal é que você estabeleça as fontes que vão lhe ajudar a comprovar a sua principal hipótese ou responder às suas questões. Caso você tenha avançado no conhecimento dessas fontes, você pode, inclusive, anexar uma listagem das mesmas ao final, mas você pode discuti-las no item da metodologia, dizendo onde elas se encontram, se elas estão disponíveis online ou se elas estão disponíveis fisicamente, quais arquivos, instituições arquivísticas essas fontes estão, quais bibliotecas você pretende visitar. Então, quanto mais maduro estiver o projeto, mais a metodologia vai estar contemplada, bem contemplada ali. Bom, por fim, nós temos a sexta parte, que é o cronograma. O cronograma é exatamente o tempo em que o projeto, em que a pesquisa vai ser desenvolvida. Então, isso depende muito do tempo que você tem para desenvolver aquela pesquisa, naturalmente. Geralmente, uma monografia de final de curso, você tem aí 6 meses para desenvolver. Uma dissertação de mestrado, 2 anos, uma tese de doutorado, 4 anos. Então, você adequa o cronograma a esse período que você tem para o desenvolvimento da pesquisa. Então, você pode, é uma tabela mesmo, você faz em formato de tabela, coloca do lado direito as principais atividades que você vai resolver, né, de forma vertical, e na horizontal, acima, você coloca a divisão por tempo. Então, você pode usar semanas, meses, trimestres, semestres ou até anos, né? E você pode fazer uma tabela longa, um quadro longo, com a divisão das tarefas, que em geral é leitura bibliográfica, levantamento das fontes empíricas, sistematização das fontes, né? Redação da tese, redação de trabalhos parciais, né? Então você pode ir delimitando as várias fases ali no seu cronograma. Por fim, a sétima e última parte é a bibliografia, que poderá ser dividida entre bibliografia referenciada e geral. A referenciada é aquela que você citou ao longo do projeto. Geralmente projetos muito longos, né, eles têm uma bibliografia referenciada grande, mas você pode juntá-las todas numa bibliografia ampla, geral. Parte ali você já leu, parte você não leu, porque vai ler ainda no decorrer da pesquisa, mas devem estar incluídas no projeto. Há outras partes do projeto que poderão ser requisitos, dependendo para onde você está aplicando aquele projeto. Por exemplo, se você está pedindo um financiamento para a sua pesquisa, aí você vai ter que incluir os recursos necessários. Esses recursos necessários devem vir depois da metodologia e antes do cronograma. Você pode dividi-los entre recursos materiais, né, financeiros, e recursos humanos. Às vezes você precisa de um secretário para o seu projeto, você precisa de um bolsista para te auxiliar na coleta, e você coloca ali como recursos humanos. Recursos financeiros, você pode precisar de um computador, precisar de uma câmera, precisar de um microfone,
precisar de diárias para fazer viagens nacionais e internacionais. Então, ali você tem que ter o preço de tudo, uma dotação, um levantamento orçamentário e compor ali os recursos necessários para os projetos. Alguns editais também que vão exigir que você defina os impactos que o seu projeto terá, metas que você atingirá, que poderão incluir, por exemplo, publicação de livros, publicação de artigos ou registro de patentes. Então, quanto mais avançado for o nível do projeto, mais aprofundamentos você vai ter que ter neste campo, de identificar metas, de identificar recursos, de identificar resultados. Alguns editais que permitem, por exemplo, que você anexe alguma coisa ao seu projeto. Podem ser fotografias, mapas, fontes já pesquisadas, relações de fontes. Há editais que vão exigir que você, antes da delimitação do tema, insira um resumo com palavra-chave. Às vezes, essa é uma reivindicação. Mas, ao todo, né, no final, você tem sempre que responder às exigências do edital e tentar elaborar, conter, impor, colocar nos seus projetos todas essas partes. Fazer projeto não é tão difícil assim. Parece muito difícil quando a gente é jovem, né, está iniciando ali o trabalho da pesquisa. Não é tão difícil de ser feito. O mais difícil é ter uma boa ideia. Uma boa ideia geralmente resulta num bom projeto. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Um abraço a vocês.